que já sabe que a palavra, mas é bom ouvir, né? Eles estão com o Senhor. Eles sonda e conhecem o nosso coração. Ele sabe que nós amamos. Ele quer ouvir de nós isso. Ele quer ouvir essa declaração. Eu te amo, Senhor. Tu és meu amado.
Obrigado, Deus abençoe a igreja. Amém. Sempre muito bom estar de volta aqui em Campo Grande. Vocês são muito amados. Nós nos lembramos sempre de vocês, com saudade. E hoje a gente está aqui, revendo os irmãos, revendo a orquestra. Já temos ali 3 irmãs do violino, né? O nosso sonho está se realizando. Ela 10, a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá, mas numa orquestra assim, com um número de violinos aí que vai superar as melhores orquestras do Rio de Janeiro. No nosso tempo, essa orquestra, ela já é uma bênção aqui, e ela vai ser uma bênção muito maior lá no novo templo, né? E a gente sonha em ver totalmente pronto esse pessoal todo louvando a Deus. Eu dizia ali hoje pela manhã para alguns irmãos, que nós já temos um abraço, que essa igreja certamente ela dobra de número em pouco tempo. Tem muita gente aí, muitos irmãos aí que estão só esperando o tempo ficar pronto para vir estar conosco. Não é que a gente tenha a preocupação de pescar no aquário dos outros, mas é que as pessoas se identificam com a gente, com o nosso modo de ser, né? Só está esperando uma infraestrutura melhor. Então é sempre muito bom estar aqui. Trago o abraço da Igreja do Jardim Primavera, que graças a Deus tem nos abençoado também, né? Uma igreja também muito querida, que nós começamos o trabalho ali em 2006, saímos em 2009, estamos voltando agora, e graças a Deus a igreja também está muito bem, na expectativa do templo novo também. Mas, talvez esse ano não, mas o início do ano que vem a gente está começando a nossa construção lá do Jardim Primavera. O povo da região também já espera, né? Nosso templo lá já não dá para mais ninguém. Inclusive, quando a orquestra for lá, viu, maestro? A gente quer ver a orquestra lá, hein? A gente vai ter que espremer os irmãos, né? Botar um bocado de gente pelo canto das paredes lá, para a orquestra poder ter uma acomodação melhor, tá bom? Então, o trabalho de Deus, o trabalho na obra de Deus está indo, graças a Deus. Abra sua Bíblia, sem mais delongas, o tempo está um pouco curto. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 2. Vamos à leitura, irmãos. Atos 2. Nós vamos ler 1 até o 12, um texto muito conhecido. A palavra de Deus diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo da terra, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia,
da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Curva a cabeça, desce os olhos. Senhor, nós já temos ouvido a tua voz nessa manhã, Senhor. Em meio aos louvores aqui entoados, Senhor, quando a orquestra tocou um cântico tão lindo, nós já te ouvimos, Senhor, ouvimos falando conosco. Agora nós temos lido a tua palavra, a nossa oração, nosso clamor, Senhor, é que tu continues falando conosco, continue falando comigo, continue falando com o teu povo. Fala também às pessoas que nos visitam nesta manhã e cumpre os teus propósitos eternos aqui nesse lugar, curando, libertando e salvando, tudo isso para a glória e para o louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então, irmãos, homens de Deus, através dos 20 séculos de cristianismo, têm interpretado esse texto de forma profunda e abençoadora, falando sobre os efeitos do batismo com o Espírito Santo. Mas agora em janeiro, de férias, estava indo lá para a casa da nossa filha, conheci lá para São Paulo, e eu peguei alguns vídeos, é muito interessante, né? Eu compro livro e vídeo. Alguns vídeos eu não vejo, e fiquei guardado. Aí eu peguei alguns vídeos que eu não tinha visto e coloquei lá, e fomos ouvindo. E eu ouvi uma mensagem pregada no Congresso de Missões, há 6 anos atrás, né? Eu tinha ido no Congresso de Missões, mas eu peguei com profundidade a mensagem. E vendo aquele vídeo, ouvindo aquele vídeo, porque deu um problema lá no aparelho e eu só ouvia, não via. E também não dava para ver porque eu estava dirigindo. Aquela mensagem me interessou e eu ouvi de novo, daqui a Guarujá são 550 quilômetros, dá bem para você, né? Ouvi, repetir, achei profundamente interessante. E eu resolvi sintetizar essa mensagem. Foi uma mensagem do pastor Ariovaldo Ramos, né? E eu tinha comprado o CD ao final da reunião, estava guardado lá. E eu resolvi, sabe, colocar o meu jeito, a minha cara, naquela interpretação que eu nunca tinha visto igual. Eu quero dividir isso com vocês aqui, já dividi com o pessoal no Jardim Primavera. Eu quero dividir com vocês, porque eu deveras fiquei, assim, bastante tocado por essa mensagem. Eu lembro que, no vídeo, né, em primeiro lugar, a gente vê que ele dá uma interpretação bastante diferente ao texto, né? E ele diz o seguinte: em primeiro lugar, esse evento, esse algo extraordinário que aconteceu ali naquele dia, naquele lugar, nos mostra uma realidade muito nova e que às vezes nós não percebemos, porque nós nos atemos normalmente quando interpretamos esse texto no batismo com o Espírito Santo, e que, sem sombra de dúvida, foi algo extraordinário, mas que tem outras mensagens, nos ensina outras realidades também, inserida todas elas naquele contexto. E a primeira delas, né, é uma constatação de que naquele momento da história, agora já do cristianismo, né, um novo conceito de relação entre a criatura e o Criador, que eu digo, o cristianismo não é religião.
cristianismo é um novo conceito, né, de relação, de relacionamento entre a criatura e o Criador, entre nós e Deus. Novo conceito. A primeira delas é que Deus mudou de endereço. Deus mudou de endereço naquele momento ali. Deus, lá no Velho Testamento, ele se manifestava de diversas formas. Ele se colocava no tabernáculo, ele se colocava como uma nuvem que cobria o povo, se colocava à noite com uma nuvem de fogo que aquecia o povo. Depois ele se relacionava com o povo que ele havia escolhido através de profetas, através de uma figura que os teólogos chamam de anjo do Senhor, que a Bíblia chama de anjo do Senhor, e que os teólogos interpretam já como o Verbo se manifestando, como Jesus se manifestando. Mas agora é diferente. Deus, ele não está mais no tabernáculo, ele não está mais no templo, ele não usa mais os profetas, mas ele passa a habitar em nós. A partir daquele momento, Deus passa a habitar em nós, Deus passa a andar com cada um de nós. Jesus já tinha alertado lá: olha, vocês não fiquem preocupados, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. E esse Consolador vai ficar com vocês em todos os momentos. Não vai ser mais visitas esporádicas através de homens, ou num certo lugar, como lá no Santo dos Santos, ou me manifestando para um homem, para que esse homem se manifestasse a vocês, com o sumo sacerdote, o profeta. Mas agora eu vou estar com vocês, eu vou estar morando com vocês, eu vou estar com vocês 24 horas por dia. Eu não vou ser mais aquele Deus um pouco de longe, mas eu vou ser Deus com gosto. Eu vou ser Emmanuel. Eu vou estar com gosto todos os momentos. Eu não vou mais abandoná-los em alguns momentos, mas vou estar com vocês em todos os momentos. Sabe? Essa é a primeira mensagem assim relevante. Fora, claro, o enchimento com o Espírito Santo. Deus está comigo agora 24 horas por dia, 30 dias por mês ou 31, 365 dias e 6 horas comigo, com você, caminhando com você, vivendo a tua realidade junto com você, te ajudando, te consolando, tirando do teu coração angústia, tirando do teu coração medo, porque afinal de contas Deus está conosco e nós não percebemos isso, não vivemos esta realidade no nosso dia a dia. Agora, no Pentecostes, com essa mudança de endereço, a nossa vida, ela tem que ser uma vida diferenciada. E quando nós olhamos lá para a igreja primitiva, nós percebemos que isso aconteceu com aqueles crentes, principalmente do primeiro século. Eles perderam o medo, eles passaram a enfrentar as circunstâncias e situações com a cabeça erguida para o céu, certo que o socorro viria. Eles não se desesperavam, eles enfrentavam a morte de frente, eles enfrentavam as dificuldades de frente, porque essa convicção estava no coração de cada um deles. E me parece que, com o passar dos séculos, nós perdemos essa sensação maravilhosa de que Deus está conosco. E temos vivido assim um cristianismo muito superficial. Qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos desestrutura, qualquer coisa nos desespera. Estamos vivendo uma realidade muito parecida com a realidade daquele que não tem Deus.
daquele que não conhece Deus. Mas Deus, Ele continua o mesmo. O endereço dele é o meu coração, é o teu coração. Sabe? Ele não vai mais mudar de endereço. É Deus conosco, é Emanuel. Essa é uma das mensagens relevantes que esse evento maravilhoso, que foi a descida do Espírito Santo para estar com os crentes, no meio dos crentes e nos crentes. Deus muda de endereço e passa a habitar em mim, Ele passa a habitar em você. E isso tem que mudar a realidade da nossa vida. Isso tem que mudar a nossa história. Isso não pode ser uma utopia. Isso não pode ser um discurso. Se realmente nós queremos ganhar o mundo para Jesus, o mundo tem que ver isso em nós. Não pode ser somente um discurso. Eu sei que Deus habita em mim, mas eu continuo doente, eu continuo isso, eu continuo aquilo, eu continuo tendo dificuldade. Independente de qualquer dificuldade, o fato de Deus habitar em nós aumenta a nossa autoestima, tira o desespero do nosso coração e coloca a paz que excede o entendimento em toda e qualquer circunstância, porque não existe ninguém maior do que Deus em todo o universo. E se Ele está comigo, se Ele está contigo, se Ele está morando em nós, tudo é possível que crer. Tudo. Não há nada que Deus não possa fazer. Isso significa que se nós tivermos essa convicção dentro do nosso coração, muita coisa vai mudar na nossa vida. Passa a refletir acerca disso. Muita coisa tem que mudar na nossa vida. O desespero não pode mais achar campo na nossa existência. O pior que seja a circunstância, a situação. O dia que tivermos plena convicção de que Deus habita em nós, tudo vai mudar. O medo da manhã vai ser vencido. As circunstâncias, sejam quais foram, não nos abalarão. Deus habita em nós e Ele é muito maior do que tudo que possa te ameaçar, tudo que possa nos ameaçar. Deus habita em nós. Deus habita em você. Essa é talvez a mensagem mais extraordinária do Pentecostes e que pode mudar a tua vida, pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa visão, pode mudar o nosso modo de ser. Se essa mensagem se enraizar com profundidade no nosso coração. Deus habita em nós. Falamos isso com constância. Deus está conosco. Deus está comigo. Mas quando vem o desespero, nós nos dobramos e nos desesperamos. Mas quando vem a dificuldade, sabe, nós passamos a andar com a cabeça baixa. A paz sai do nosso coração. Isso é inadmissível para aquele que tem a convicção de que Deus habita nele. A paz não pode se afastar do nosso coração, seja qual for a circunstância, mesmo a morte, porque a morte não mata aquele que crê em Deus. Simplesmente nós vamos mudar de endereço. Quem muda de endereço somos nós. Nós saímos daqui para estar nos braços do Senhor. Sabe, não há nada mais maravilhoso do que essa certeza. Não tem mais nada mais maravilhoso do que isso. A morte não nos mata. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Perdeu força. Porque a morte não nos mata, nos muda de endereço. Vamos para os braços do Senhor, desfrutar, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou à mente de nenhum mortal aquilo que Deus tem preparado para aqueles que temem. São coisas maravilhosas demais, coisas maravilhosas demais que Deus tem para nós. Mas essa convicção tem que estar dentro do nosso coração. E aí nós vamos viver nessa certeza de que a um passo da eternidade, amanhã vai ser melhor do que hoje. Mesmo que estejamos prontos para partir. Essa é uma das mensagens mais maravilhosas que o Pentecostes nos dá.
Após o Pentecoste, Pedro, ele se levanta, aquele homem medroso, aquele homem que tinha negado a Jesus diante de uma criada do sumo sacerdote, ele se levanta e ele prega um discurso apontando o dedo para os religiosos e 3.000 pessoas se convertem. O que é isso senão a convicção de que Deus nele falava através dele? Deus em nós, irmãos, tem que falar através de nós. Tem que falar. E quando Deus fala, todo o coração, por mais endurecido que seja, se quebranta diante da soberania daquele que fala. É uma realidade que muitas vezes nós não paramos para meditar, para fazer uma reflexão. Nós precisamos refletir, não somente ler a palavra de Deus, mas refletir na palavra de Deus e o que isso tem que mudar no nosso dia a dia. Eu me perguntava há algum tempo atrás, comentado inclusive com alguns irmãos lá no Jardim Primavera, muitos lá, muitos ainda do Jardim Primavera que foram de Caxias por lá, né? É do tempo que nós ainda estávamos lá em Caxias, na década de 80, 90, quando 40 pessoas se entregavam a Jesus numa noite só. 40, 50 pessoas. O que acontece? O que está acontecendo? Tem que discutir sobre isso. E a gente chega à conclusão que Deus não mudou. Se Deus não mudou, nós mudamos, irmãos. Nós mudamos, nós não temos mais essa convicção. Nós não abraçamos mais o cristianismo como aquela geração abraçou e que se doava e que convidava as pessoas e que trazia as pessoas para a igreja. Como vão se converter se não ouvem a palavra de Deus? A igreja tem perdido esse ímpeto evangelístico justamente por isso, porque não crê mais que Deus habita em nós e que Deus pode fazer uma obra através de cada um de nós na vida de uma pessoa que está se perdendo. Aquele homem que matou 150 pessoas, o que faltou na vida dele não foi nada mais, nada menos que a presença de Deus na vida dele. Se ele tivesse tido um encontro com Jesus, ele não tinha se suicidado e levado com ele mais 149 pessoas. Faltou Deus, o desespero tomou conta da vida dele e ele não viu outra saída a não ser a morte. Só que a saída dele foi a mais trágica que um ser humano pode enfrentar, né? Essa saída de partir para a eternidade sem Deus é a pior tragédia que um homem pode enfrentar, uma mulher pode enfrentar, é partir para a eternidade sem Deus. E ele tomou essa decisão por desespero, porque não conhecia Jesus. Mas muitos crentes têm tomado decisões drásticas, assim mesmo conhecendo Jesus, porque não tem confiança de que o Deus que habita nele pode tudo. Davi, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você que quem habita em você pode tudo e pode dar fim a essa circunstância, a essa situação, e mesmo que não dê fim, ele vai te sustentar porque ele está em você. No meio do dia ruim, porque o dia ruim ele vem. E aí Pedro, ele prega um discurso ali que era entendido por um grupo que existiam 14 pessoas de lugares diferentes, falando uma língua diferente. Irmãos, quando a gente tem a convicção de que Deus está em nós, as grandezas de Deus, elas são entendidas por pessoas que não têm ainda uma experiência com Deus, porque muitas vezes nós falamos, mas nós não somos entendidos. Mas quando nós temos essa convicção e quando somos cheios do Espírito Santo, essas pessoas entendem plenamente aquilo que nós estamos falando. É outra coisa que esse texto nos ensina, né? 14 línguas diferentes.
Como já lemos aqui, a gente não vai repetir porque o tempo não dá, vinda de 14 regiões diferentes, e eles falavam na sua própria língua, e todo mundo entendia aquilo que era falado. É um milagre extraordinário que só Deus pode falar, só Deus pode fazer. É o camarada falar em húngaro ali, numa língua estranha, e eu entender em português. É um milagre maravilhoso que pode acontecer nos nossos dias, irmão. Pode acontecer nos nossos dias, se nós tivermos essa convicção, porque quem traduz é Deus. Sabe por que quem traduz é Deus? Porque ele que criou todas as línguas quando confundiu lá em Babel. Vamos e confundamos. Então foi Deus que confundiu. Então Deus usa alguém falando em húngaro e a gente entende em português. Isso é possível nos nossos dias, porque foi possível. Deus não muda, ele é imutável. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Aleluia. Ele é o mesmo Deus. O Pentecoste descortina novas realidades, novas possibilidades ilimitadas. Hoje Deus não tem limites. As ciências são limitadas. Tem um momento que a ciência não tem explicação para muita coisa. Não é só a medicina, não. Ciência não tem explicação para muita coisa. Tem um equipamento, né, lá na França, que está sendo feito há não sei quantos anos. Eles querem reproduzir o Big Bang, né, a grande explosão que houve, que segundo eles criou a Terra. E eles estão estudando. Desativaram por um período e agora reativaram novamente. Esse mês passou agora e as experiências continuam, mas eles não têm explicação, porque ninguém tem explicação para aquilo que Deus cria. Só Ele tem, porque do nada Ele cria circunstâncias e situações as mais inusitadas coisas para abençoar a minha vida e a tua vida. Por isso Ele é ilimitado. Não existe limites para Deus. Não existe limites para o poder de Deus. E quando nós temos a convicção de que Deus habita em nós, sabe, a nossa esperança ela se renova. Por mais difícil que seja a circunstância, nós conseguimos sorrir e dizer: glorificado seja o nome do Senhor. Essa convicção que o Pentecostes nos dá, de que Deus muda de interesse e passa a habitar em nós, tem que mudar a nossa realidade, a nossa vida, o nosso dia a dia. Você pode estar com o teu relacionamento conjugal completamente desestruturado. Deus pode mudar essa circunstância, essa situação. Você pode ter uma enfermidade que a medicina diz: olha, os nossos recursos terminaram. Deus pode, no estalar de dedos, te curar. Porque Ele conhece toda a tua estrutura, porque foi Ele que te fez, Ele habita em você. Ele sabe onde colocar o dedo. Sabe? Ele sabe, é aqui, ó. Seja curado. Ele pode fazer isso, por isso não se desespere. A Mara acabou de dar um testemunho aqui. Você pode, porque Deus pode tudo. Viver de modo digno financeiramente. Ele pode entrar com providência e operar um milagre, que nem você vai entender direito o que aconteceu. Eu não estou falando em doutrina da prosperidade, não. Eu estou falando em viver dignamente. Tem muito crente que não vive dignamente, muitas vezes, porque descarta o poder de Deus. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, em qualquer área da nossa vida, sabe? Porque Ele pode tudo. Você pode sim se livrar desses antidepressivos que têm te atormentado, sabe? Essa depressão pode ir embora da tua vida pelo poder que há no nome de Jesus. A ciência, as pesquisas, né, as estatísticas dizem que no ano de 2030 a doença que mais vai inutilizar pessoas, que mais vai aposentar, que mais vai colocar as pessoas em inatividade é a depressão, né? E a depressão nada mais é que a pressão do mundo, a pressão maligna tentando nos esmagar.
mas se nós tivermos a paz que excede o entendimento no nosso coração, essa depressão vai bater em retirada pelo poder que é no nome de Jesus. Sabe? A gente sabe, a gente crê que tem algumas pessoas que têm algum descontrole físico, né, e que precisa tomar algum tipo de remédio, mas até isso Deus pode tirar, porque eu acho isso uma artimanha maligna, porque quando Ele mexe na mente, Ele mexe no ser todo, mas Deus pode nos libertar todos de tudo. Não há pressão do mundo que possa bater aquele que crê no nome de Jesus e no poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Não há pressão do inferno nenhuma que pode nos tirar essa paz. Sabe, se você está vivendo um processo desse, eu não quero dizer que você vai de tomar os remédios, não. Mas Deus pode te libertar desse remédio e te dar saúde perfeita. Começa a buscar a Deus nessa área. Faz um propósito com Deus, faz um pacto com Deus. Deus é fiel nos pactos. Deus é fiel. Não abandone o tratamento, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você exercer a tua fé. Porque nós cremos em Deus que sabe tudo. Ele sabe qual é a área da tua vida que precisa de cura, para que você seja liberto desse mal terrível, dessa artimanha maligna que vem te tirando a paz e que faz você, de repente, para dormir, ter que tomar remédio. Sabe, aquele que crê e tem assim uma expectativa em Deus total, ele dorme tranquilo. Porque sabe que enquanto nós dormimos, Deus vai trabalhar por nós, Deus vai trabalhar em nosso favor. A palavra de Deus diz que aqueles que o temem, enquanto dorme, ele sustenta. E nós precisamos experimentar isso na nossa vida. O mundo vive segundo a premissa capacitados e incapacitados. A nossa premissa é: o Espírito Santo pode capacitar os incapacitados. Por isso, não desista dos teus sonhos. Aleluia. Se você tem um projeto, sabe, se esforce nesse projeto. Se você tem um projeto de passar um concurso público, vai estudar e vai pedir a ajuda de Deus. E Deus, Ele vai abrir a porta. Por mais difícil que seja, Ele vai abrir a porta. Um testemunho rápido assim. Carolina, minha neta, está aí, né? Ela estudou em escola pública desde o primeiro grau, fez o segundo grau em escola pública, fez o Enem, tinha 16 anos, ano passado, fez o Enem, tirou 800 em redação e no total ficou com quase 700 pontos. Não entrou na faculdade pública, mas ganhou uma bolsa integral na Veiga de Almeida para fazer engenharia de produção. Aleluia! Você pode, sim, conquistar o teu espaço no meio da sociedade, porque o Espírito Santo pode te capacitar. Você tem que se esforçar, você tem que fazer a tua parte, e aquilo que cabe a Deus, Deus vai fazer. Tinha 10 vagas na Veiga de Almeida, ela era a 12ª. 2 alunos desistiram e ela entrou na última vez. Eu creio firmemente que foi a mão do Todo-Poderoso. Uma menina com 17, ela fez 17 de janeiro, está fazendo engenharia de produção sem pagar um tostão numa das melhores universidades privadas do Rio de Janeiro, que é a Veiga de Almeida. Você pode passar para aquele concurso, faça a tua parte, estude, se esforce e olhe o mais que você puder, porque Deus é poderoso para fazer com que o teu sonho seja realizado, porque Ele habita em você. Eu não estou trazendo uma mensagem ufanista, não. Eu quero trazer para você uma mensagem de fé, avivar a fé no teu coração, uma mensagem de fé que vai te sacudir e vai fazer com que você passe a viver uma nova realidade na tua vida.
uma nova realidade. Nós podemos sim, porque o Espírito Santo, ele capacita aquele que a sociedade diz que é incapacitado. Espírito Santo, ele tem poder porque ele sabe tudo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Jesus falou assim, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar lá, eu vou mandar o Espírito Santo para estar com vocês todos os momentos. E nós perdemos essa perspectiva, nós perdemos essa visão, nós vivemos como se nós estivéssemos perdidos nesse mundo que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. É muito maior. Então não devemos temer aquilo que pode nos fazer o mal. 14 nações falavam em sua própria língua e eram entendidos por todos. Quer acabar com a confusão na tua casa, com o teu esposo, com a tua esposa? Porque, irmãos, quem de fora ouvia aquela confusão ali, sabe, quem de fora ouvia, olha o que fala, olha o que falar, ou o que vai falar. Outros, porém, versículo 13, zombando diziam, estão embriagados. Está todo mundo doido aí dentro. Todo mundo doido. Cada um falando na sua própria língua. Quem está de fora, que não crê, está todo mundo doido. Aí olha que confusão. Mas a Bíblia diz que eles ouviam cada um falar na sua própria língua. Olha que milagre tremendo. Olha que milagre maravilhoso. Quem está de fora, tão maluco, tão louco. Os crentes são loucos. Os crentes são malucos. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que o Evangelho, para aquele que não crê, é uma loucura. Mas para aquele que crê, é poder de Deus, é poder de Deus para todo que crê. Aquilo que o mundo acha loucura, embriaguez, sabe, eles estão fora de si. Para nós que cremos, é poder de Deus se manifestando na nossa vida. Por isso nós não desistimos nunca, nós não podemos desistir nunca, porque cremos num Deus que pode tudo. E finalizando, que o tempo não dá para a gente falar mais, finalizando, o Pentecostes acaba com aquela confusão que Deus mesmo provocou lá em Gênesis 6, confusão lá de Babel, lá, né? Eles começaram a fazer uma torre e vamos chegar lá no céu. E Deus falou assim, desçamos e confundamos eles. Aí uma confusão que ninguém se entendia. O que aconteceu? Eles se espalharam pelo mundo. Era propósito de Deus também. Eles se espalharam pelo mundo. Porque o propósito de Deus era esse. Que eles se espalhassem pelo mundo, que habitassem, que crescessem. E eles queriam ter outro plano, vamos ficar junto aqui. A gente junto, era o pensamento dele, da pessoa sem Deus. A gente junto, vamos enfrentar esse Deus aí que quer que a gente se espalhe. Aí Deus vai lá e confunde ele. Confunde todos eles. Mas aqui no Pentecostes, Deus acaba com aquela maldição. O Espírito Santo nos faz falar a língua do outro e ser entendido pelo outro. Sabe, aquela língua que você não está falando dentro do teu lar, ou que você está falando e que o teu esposo não entende, a tua esposa não entende, o teu filho não entende, o diabo vem e confunde. Deus quer fazer com que você seja entendido ali, e que a paz seja restaurada, o mal entendido, ele quer fazer que o mal entendido saia. O Pentecoste nos aponta também para essa mensagem, sabe? A confusão de língua que um fala e o outro entende diferente, acaba quando estamos cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós, o outro, aquela pessoa da tua relação que você fala de Jesus,
e não te entende, o Espírito Santo vai traduzir e essa pessoa vai ter um encontro, uma experiência com o Senhor e vai mudar de vida. Aleluia. A confusão de Babel termina quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. Então é um texto que muitas vezes a gente olha só por um lado, né? Por um lado mais claro e técnico, que foi o batismo com o Espírito Santo, aquelas pessoas. Tem outras mensagens por demais relevantes para que a gente descarte. Por isso a gente tem que refletir mais na Bíblia, refletir mais na palavra de Deus, né? Para que a mensagem seja completa. Porque a mensagem do Pentecostes, ela veio para ser uma mensagem completa, dos encher do Espírito Santo, acabar com uma confusão dentro da nossa casa, nos fazer entendido não só no meio da nossa família, gente que está ali ao nosso lado, mas também do outro, daquele que ainda não entende o que Deus quer para a vida dele. E a gente fala de Jesus e ele não entende que aquilo é para o bem dele, é para a mudança da vida dele. O Espírito Santo veio também para isso, para que o outro te entenda, o outro nos entenda, e todos nós nos entendamos e vemos segundo as possibilidades do Espírito Santo, que pode tudo. Guarda isso no teu coração. Somos o novo endereço de Deus. Houve uma mudança radical na nossa vida. Deus, ele traduz a nossa língua. Babel, símbolo da desunião, símbolo da confusão, é derrotado pelo poder do Espírito Santo. Guarda isso no teu coração. Bem dia, conta, a gente quer terminar, mas eu ontem fui no aniversário de 15 anos. E aí, levei a Bíblia. Eu não fui convidado para dirigir a reunião, não, mas eu fui convidado e fui. Aí chamaram o pastor fez uma oração e acabou. Aí alguém que estava comigo falou assim: se te chamasse, você ia pregar, orar e fazer apelo. Eu falei assim: me dê oportunidade, vai ter que me dar tempo, porque eu vou fazer apelo sim. Tem alguém conosco nessa manhã que ainda não teve essa experiência maravilhosa com Jesus e quer entregar hoje sua vida nas mãos do Senhor? Tem alguém que faz um sinal assim que a gente vai orar por você. A gente completa ou termina essa reunião orando por você. Olha, pastor, eu preciso sim de oração. Eu preciso que essa mensagem se torne uma realidade na minha vida. Mesmo você que é crente, se tiver alguém, vamos ficar de pé. A gente olha, sai do seu lugar, vem aqui. Deus quer fazer uma obra grande e maravilhosa em vidas aqui, nessa manhã, nesse lugar. E se você estiver disposto a enfrentar o desafio, a gente vai orar por você. Tá? Então, se você quer, sai do seu lugar, vem estar aqui. A gente vai terminar essa reunião, a gente vai terminar esse culto, orando por pessoas que querem enfrentar o desafio, né? Que é um desafio grande, de ter a certeza, a convicção. Chegue mais para frente, pode vir, pode sair do seu lugar. A gente canta um pouco, canta aí um grupo de louvor, por favor. Vamos cantar um corinho. Enquanto a gente canta, se você quiser sair daí da onde você está e vir para aqui, a gente vai orar por você nesse momento. Aleluia. Graças eu te dou, ó meu Senhor, a minha mente, coração.
esses irmãos aqui. Depois nós vamos orar por alguns pedidos de oração também. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento com o Teu povo, Senhor. O Teu povo que está aqui no Teu altar, Senhor. Meu Deus, é um povo que se chama pelo Teu nome. É um povo que não tem a quem recorrer a não ser a Ti. Porque somente Tu tens palavra de vida eterna, saída, solução para os seus dramas, para as suas dificuldades, Senhor. E o Teu povo está aqui depois de ter ouvido essa mensagem. Deus, coloca no coração, meu Deus, no âmago de cada um a convicção de que Tu habitas no coração, na vida deles, meu Deus. E que, Senhor, eles não precisam ter medo do amanhã, meu Deus. Tira todo medo, toda angústia. Se tiver alguém enfermo, cura a enfermidade, meu Deus. Se tiver alguém com depressão, meu Senhor, que esta coisa saia dessa vida em nome de Jesus, da paz, da tranquilidade para cada filho teu, cada filha tua aqui no teu altar. Senhor, entra com providência em suas causas, meu Deus. Entra com providência, meu Deus, seus prédios, seus sonhos que recebam teu aval, meu Deus, e sejam realizados pelo poder do teu nome, Senhor. Levanta a autoestima, sustenta diante de Ti, da paz que excede todo e qualquer entendimento, Senhor. Abre a porta que precisa ser aberta, meu Deus, entra nos lares e restaura os relacionamentos, meu Deus, que a confusão que limpa esse teu Senhor vai ser retirada pelo poder do nome de Jesus, e que todo espírito maligno que tenta desestruturar os lares, que vai embora, porque quem habita em cada um desses pessoas é o Senhor Jesus através do Espírito Santo. Da vitória para o teu povo, Senhor, da vitória para os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Acertando bem, curva a cabeça, feche os olhos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Senhor, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Meu Deus, continue abençoando vidas aqui, dessas vidas que vieram aqui, meu Deus, tem uma resposta imediata, vinda da parte de Ti, Senhor. Despede agora o teu povo em paz, e o restante dia do teu povo diante de Ti, na tua presença, Senhor. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a unção, a consolação, poder, batismo com o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, e esteja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.